no mundo, que acontece hoje no mundo, a fim de que, de uma vez por todas, devemos compreender que nada justifica o sangue de um irmão, que nada é mais precioso da pessoa do que a pessoa que está ao nosso lado. Nesta resposta à pergunta de oração, quero também agradecer a vocês, Natália e Miguel, porque vocês também partilharam conosco a vossa batalha, a vossa guerra interior, a guerra de vocês interior. Vocês nos apresentaram as lutas de vocês e como vocês fizeram para superá-las. Vocês são um sinal vivo do que aquilo que a misericórdia quer fazer em nós. Nós agora não começaremos a gritar contra qualquer um. Não iremos brigar. Não queremos destruir. Não queremos insultar. Nós não queremos viver o ódio com mais ódio. Vencer a violência com mais violência. Vencer o terror com mais terror. A nossa resposta a este mundo em guerra tem um nome. Se chama fraternidade. Se chama irmandade, comunhão. Se chama família. Festejamos o fato de que viemos de cultura diversa e estamos aqui para rezar. A nossa melhor palavra, o nosso melhor discurso é nos unir em oração. Façamos um momento de silêncio e rezemos. Colocamos diante de Deus o testemunho destes amigos e identifiquemos com eles pelos quais a família é um conceito inexistente. A casa só é um lugar onde se pode dormir e comer. Ou com aquele que vivem no medo de não crer, de crer que o erro e o pecado e os tenham colocado fora definitivamente do mundo, ou à margem do mundo. Colocamos-nos na presença do nosso Deus, também nas nossas guerras pessoais, as lutas que cada um de nós porta com você mesmo no próprio coração. E por isso, para ser em família, em irmandade, em igualdade, todos juntos, eu os convido a levantar-se e a pregar a mão de um. Ele convida todos a ficar de pé, a dar a mão um para o outro e rezar em silêncio. É o pedido do Santo Padre, nesse momento. Com o sinal, ele pede que as pessoas se sentem, como você pode ver. E foi feito um silêncio absoluto nesse momento de oração.
o que se consegue com a multidão, não é? Enquanto eu rezava, me veio na cabeça, no coração, a imagem dos apóstolos no dia de Pentecostes. Uma cena que pode nos ajudar a compreender tudo o que Deus sonha de realizar na nossa vida. Em nós e com a gente, e conosco. Naqueles dias, os discípulos estavam presos, fechados, com medo. Se sentiam perseguidos numa guerra, porque estavam num pequeno lugar e deveriam ficar sempre ali dentro, parados, com o temor estava dentro deles. Naquele contexto, acontece alguma coisa de espetacular, alguma coisa grandiosa, vindo do Espírito Santo, que com a sua mão, como de fogo, se colocou sobre alguns deles, forçando-os a uma aventura que nunca tinham sonhado. As coisas mudam, uma coisa muda de maneira diferente. Às vezes ouvimos 3 testemunhos que tocaram o nosso testemunho com a sua história, com a sua vida. Vimos como eles, junto com os discípulos, ao mesmo modo, viveram momentos iguais. Passaram por momentos cujos momentos estavam com muito medo. E parecia que tudo iria ruir, cair. O medo, a angústia que nascem do saber que, saindo de casa, um pode não ver o outro. O medo de não sentir amado. O medo de não ter outra oportunidade. Eles dividiram conosco a mesma experiência que os discípulos fizeram. Experimentaram o medo que se coloca num único lugar. Onde nos coloca o medo? Ao fechamento, isolamento. E quando o medo se vai, ela sempre vai acompanhado da sua irmã, que é gêmea. A paralisia. O medo. Sentir-se paralisado. Sentir que nesse modo, as nossas cidades, as nossas comunidades não têm mais espaço para crer, para sonhar, para criar, para olhar um ao outro, ao horizonte e definitivamente para viver. E um dos males piores que pode nos acontecer na vida, e principalmente na juventude, a paralisia nos faz perder o gosto de gozar do encontro da amizade, o gosto de sonhar junto, de caminhar com o outro ou com os outros. Nos afasta do outro, nos impede de apertar a mão de alguém. Como vimos, todos fechados naquele pequeno espaço de vidro, como nós vimos na dramatização, foi isso. Na vida tem uma outra paralisia, mais perigosa do que essa para os jovens, muito mais difícil de se identificar e que te custa muito reconhecer. Gosto de chamá-la de paralisia que nasce quando se confunde a felicidade. A palavra canapa. Crer que para ser feliz precisamos de um bom divã.
É um lugar como um sofá, como um lugar, um divã, quando nós vamos ao psicólogo, por exemplo. Um lugar onde nós nos acostumamos a ficar, que é mais cômodo. E neste lugar nós nos afastamos do mundo. Exato, nos afastamos do mundo, da realidade, para ficar de frente ao computador. Um sofá ou uma cadeira contra a dor e o temor, que nos faz ficar presos em casa sem nos preocupar com o outro. O sofá da felicidade, aquele que nos paralisa, que pode nos gastar demais, que pode destruir a juventude, ou o sonho da juventude. O fato de ficarmos, às vezes, diante do computador e nos esquecermos da realidade em que estamos. Isto porque, pouco a pouco, sem nos tomar conta, nos encontramos adormecidos. Nos encontramos sem reação, tontos. Outro dia, antes de ontem, eu falava dos jovens que se sentem aposentados aos 20 anos. Hoje eu falo dos jovens adormecidos, sem reação à vida, tontos, enquanto outros talvez vivem, porém não estão prontos para decidir o futuro por nós. Seguramente para muitos é muito mais fácil ter os jovens assim, difíceis. É interessante isso. Eles colocam que para algumas realidades é muito importante que existam jovens assim, desiludidos, do que jovens que estejam acordados, desejosos de responder ao sonho de Deus e que a todas as inspirações que Deus quer. Vocês, eu pergunto a vocês, pergunto a vocês, vocês querem ser os jovens adormecidos, sem reação, tontos? É claro que respondem não. Vocês querem que outros decidam a vida, decidam o futuro por vocês? Não. Vocês querem ser livres? Vocês querem ser acordados, estar acordados? Vocês querem lutar pelo futuro de vocês? Não estou muito convencido. Vocês não estão muito convencidos. Pergunto de novo, vocês querem lutar pelos seus futuros ou pelo seu futuro? O Papa faz mais uma vez uma provocação aos jovens. Mas a verdade é uma outra. Há uma outra verdade, caros jovens. Não viemos ao mundo para vegetar, para passar pelo mundo acomodados, para fazer da vida um sofá onde nos adormecemos. Ao contrário, viemos para uma outra coisa, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar um marco, uma marca. Quando chegamos a essa comodidade, confundindo a felicidade com o preço que nós pagamos em relação à nossa vida, descobrimos que isso é muito caro. Quando perdemos a liberdade, não somos livres para deixar uma marca. Perdemos a liberdade. Esse é o preço, perder a liberdade. Que há muitos jovens que não são livres e que pagam esse preço. E há muita gente que não são livres e que não querem que vocês sejam bons. É melhor que vocês sejam adormentados, mas nunca livres. E nós
Temos que defender a nossa liberdade. Proprio qui c'è una grande paralisi. Aqui tem uma grande paralisia. Quando começamos a pensar que felicidade é sinônimo de comodidade. Que ser feliz